popularização da música índios. A música índio fala muito sobre desigualdade, principalmente desigualdade social que havia entre os europeus e os índios. Os europeus já eram ricos, mas sempre estavam atrás de mais dinheiro, e por isso exploravam os índios que não tinham muito conhecimento do mundo. Um também dos fatores principais e citado na música é a desigualdade social, no fato de que o rico sempre que tem seu dinheiro sempre quer mais, e o pobre que não tem nada continua na mesma ou até piora. E outro também citado dos índios, que meu amigo Dudu vai falar depois, um assunto mais amplo sobre isso, é o fator de que eles trocavam o espelho por a mão de obras ou alguns pau-brasil, esse negócio. Só que também não podemos chamar os índios de burro, por conta que era nova tecnologia para ele. Podemos dizer que os portugueses não pensaram direito de enganar, eles enganaram os índios. É isso que a gente fala. Na primeira estrofe da música índia, os indígenas se lamentavam porque achavam que a relação, que a aproximação dos portugueses com eles mesmos se dava em uma relação de amizade, mas na verdade era algo de interesse. E qual era esse interesse? Era do ouro. E os índios se lamentam por este motivo. Eles aos próprios olhos se viam sendo os simples, mas a aproximação dos portugueses lhe causaram uma sensação de importância, que estavam acompanhando interesses, quando o mesmo realizou troca de pau-brasil, por exemplo, pelos espelhos que foram citados no verso da música. Essa estrofe da música fala sobre o consumismo. Os portugueses, movidos pelo mesmo tendo todo o seu sistema capitalista do seu país onde morava, teve que vir para o Brasil explorar dos indígenas, que foram obrigados a seguir o mesmo sistema, sendo explorado pelos portugueses consumistas e gananciosos que vieram para aqui na época da colonização. Olá, iremos apresentar a relação entre música e aulas de história. Escolhemos a música Mulheres de Atenas e iremos fazer uma prosa com base na letra da música. Irem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam, suas melenas quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas cadenas. No exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas, e quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas e obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despecem por seus maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas, mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, e geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm preságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas, serenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas, as jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas. Não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, cercam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Embora o autor fale para seguirmos o exemplo das mulheres de Atenas, na verdade ele está fazendo uma crítica. Ele está falando que naquele momento vivíamos numa sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham voz nem direitos. Na letra da canção de Chico Buarque, aborda a supremacia masculina, submissão, servidão sexual. Portanto, de forma até irônica, Chico Buarque se refere à sociedade patriarcal. Ele canta o exemplo das mulheres de Atenas, mas na verdade está criticando o mundo em que existem direitos iguais para as pessoas de gêneros diferentes. O meu grupo vai falar a respeito sobre o embolhamento social que é citado na música Pangeia. O termo contemporâneo de embolhamento social significa uma ausência de perspectiva da sociedade a uma ideia ou conjunto de ideias alheias. Tal termo está diretamente relacionado à internet e à forma como os usuários normalmente se comportam nela. O embolhamento está presente em todas as redes sociais, porém mais presente em umas do que em outras, por comparação são as principais:
Twitter, YouTube, TikTok e Facebook. Algumas consequências desse fenômeno atual são a hiperpolarização de ideias, censura, que inclui xingamentos, ridicularização, ameaças e até o silenciamento literal. Aqueles que possuem ideias diferentes da que um lado julga correto ou verdadeiro. Alienação ideológica e política, onde o grupo cria suas próprias verdades e fatos sobre seu ponto de vista e os repete até se tornarem verdades. E negação da verdade, dentre outros. Um mecanismo que permite tal fenômeno de acontecer se chama algoritmo, uma inteligência artificial que tem por função capturar seus gostos pessoais e te fornecer vários conteúdos relacionados aos mesmos, para que você passe o máximo de tempo possível naquela rede. Com isso, as pessoas acabam consumindo apenas conteúdos que estão dentro daquela bolha metafórica, separando cada vez mais a sociedade por meio de redes antissociais. E para finalizar, seria bom que eu recomendasse para quem está vendo o vídeo pesquisar a respeito do termo groupthink. Groupthink, eu vou colocar no vídeo, que fala exatamente sobre esse termo de polarização no YouTube.